antes de chegar a começar a trabalhar, teve aquele período da prova da OAB. É a prova que eu sempre digo que o cara que inventou um negócio desse, ele não tinha o que fazer. Ele deve ter falado assim, eu vou ferrar todo mundo. E conseguiu. E conseguiu. Como é que foi a tua prova? Nós tivemos uma grande evolução, né? Que o início da prova da OAB, a segunda fase era oral. Oral? Oral. A segunda fase era oral. Uma banca, três Com todas as matérias? Não, era só a segunda fase. Ah, essa segunda fase. Isso. E a primeira fase? A primeira fase era como é hoje. Comum. Comum. 80 questões? Isso. Segunda fase era oral. Eu não peguei essa época, ainda bem. Mas hoje eu até digo que eu preferia. Mas depois veio a fase escrita, né? E eu fiz 3 provas da OAB. A primeira prova que eu fiz, eu estava tão nervoso, eu escrevi a minha peça na parte de rascunho. Sei. E entreguei assim. Aí a OAB não aceitou, eu reprovei. Aí eu fiz prova em Minas Gerais. Na época eu não era unificado ainda. Eu fiz lá em Minas. Aí eu passei lá. Passei, a OAB recusou a minha inscrição porque eu tinha estudado em São Paulo, tinha feito prova em São Paulo e estava tentando fazer lá. Não acredito. Aí eles me recusaram. Eu entrei com recurso, levou 1 ano para julgar meu recurso lá em Belo Horizonte. Lá eu perdi por 2-1. Nesse trâmite, entre o recurso e a decisão, eu fiz a prova em São Paulo. Aí eu passei e desisti do recurso e fiquei aqui até hoje. E fez a segunda fase em? Fiz a segunda coisa em penal. Penal? Penal. Rapaz do céu. E foi assim, eu fiz penal porque na época muita gente fazia penal. Até hoje, às vezes. Eu não tinha vivência trabalhista na faculdade, que a maioria das faculdades de direito, elas têm dão pouca ênfase à matéria trabalhista. Realmente é uma aula por semana. E a gente tava no penal, fiz penal, e deu certo. Na minha época saiu acho que era um habeas corpus que eu fiz. Opa! E aí deu certo. Legal. Mas você fez cursinho para fazer a prova ou não precisou? Não fiz. Não é que não precisou. Eu não fiz porque na época eu não tinha condições de fazer. Financeiras. Isso. Aí eu estudei. Peguei provas anteriores e fui fazendo em casa para poder passar na ordem e passei. E deu certo. Uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que vai fazer a prova da OAB, tem o Juzuei, que me parece que tem todas as provas da OAB e você consegue fazer essas provas. Basta você fazer o cadastro e ali você vai fazer uma prova para saber quantas você acertou. No final você tem lá o número de acertos. Eu fiz bastante Juzuei, várias vezes a mesma prova, porque os assuntos da banca, eles não mudam. Muda, mas eles mudam assim, nome, algumas situações. Mas o fato da qual você precisa conhecer no direito está lá. E muitas vezes são as mesmas perguntas com pessoas diferentes. Aí você vai fazendo aquilo e praticamente assim, vai entrando na sua cabeça e vai decorando, você vai lembrando esse ponto. Isso me ajudou bastante na prova, na primeira fase. Eu acho importantíssimo, porque assim, as faculdades de alguns anos para cá entenderam de fazer simulados no último ano para exatamente as pessoas se acostumarem ao formato da prova, como é que é feito. Mas eu indico a toda pessoa que eu conheço que vai participar da prova da OAB, fazer a prova em casa, estudar fazendo prova. Exatamente. Entendeu? Porque muitas vezes você chega lá sem ter estudado, sem ter feito uma outra prova, sem saber o que te aguarda. E isso agrava. E o segundo item que inibe as pessoas de passarem na OAB é o nervosismo atrelado à autocobrança. Porque a gente passa 5 anos numa faculdade, quando vai na ordem, no exame de ordem, você se cobra que você tem que passar. Porque você estudou 5 anos. E não é isso. Você tem que pensar que aquilo ali é uma fase. Como disse, né, nós vamos fazer entrega de carteira semana passada, e se eu não me engano foi o Dr. Tiago que comentou que o 6º ano da OAB, da faculdade, é o pior. Que é quando você sai da faculdade. Exato. Aí você tem o 6º ano, que é passar na ordem, e o 7º, que dali para cima tudo vai piorando. Eu consegui passar no 9º semestre. Na primeira prova da OAB,
Na primeira fase, eu fui com 40 para casa. 40. Aí eu não vi o meu nome na lista. Aí eu fui conferir com meu filho. Aí esqueci de pôr a questão 72. Eu deixei de colocar no gabarito. Mas eu coloquei no rascunho, tava certo, tinha dado 40. Fui para a segunda prova, passei, depois fiz direito do trabalho, graças a Deus passei também. Mas também foram 4 meses praticamente de estudo direto. Começava às 9 da manhã, terminava às 10 da noite, levantava para almoçar, jantar. E era isso. Coloquei na minha cabeça que eu precisaria passar. E na época eu estava no auxílio-doença, então eu não trabalhava, não pude fazer nem estágio, e eu consegui, graças a Deus, na segunda prova. Mas não é fácil.